Vamos ver como é que esses conceitos de velocidade, vetor velocidade e vetor aceleração se materializam num exemplo, em dois exemplos simples que eu vou fazer agora. Um primeiro exemplo que eu vou fazer, ele vai ser com velocidade constante. Imagine, por exemplo, então que x de t seja 1 mais 2t e y de t seja 2 mais 3t, onde x e y estão em metros e t está em segundos. Vamos esboçar os gráficos de x de t e y de t para começar. Começando por x de t, a gente sabe que, vou colocar uma escala aqui no eixo x, a gente sabe que no instante t igual a 0, por essa função, x igual a 1 metro. E depois, x cresce linearmente com t, dessa maneira. Se a gente for calcular o coeficiente angular dessa reta aqui, isso corresponde à velocidade Vx. Para obter Vx, eu derivo x em relação ao tempo, que tomando essa função aqui em cima vai dar 2 metros por segundo. Considerando agora y de t 2 mais 3t, colocando a escala em y aqui, a gente sabe que quando t for igual a 0, y é igual a 2. E depois, o y também cresce linearmente com o tempo. Se fôssemos calcular o coeficiente angular da reta tangente aqui ao gráfico y de t, que é constante porque é uma reta, a gente tem, esse corresponde ao vy e é dy dt, derivada de y em relação ao tempo. Olhando para essa expressão aqui em cima, a gente identifica essa derivada como sendo 3 metros por segundo. Muito bem. Se fôssemos fazer agora o gráfico da trajetória y como função de x, observe que nesse gráfico aqui não tem o tempo explicitamente. Você pode fazer dessa maneira, por exemplo, considerar primeiro o instante t igual a 0. Quanto vale x, quanto vale y, t igual a 0. Ora, a gente já viu antes aqui, né, que quando t igual a 0, x é igual a 1, então está aqui x igual a 1 metro, e quando t igual a 0, y igual a 2 metros. Portanto, no instante t igual a 0, a partícula está aqui no plano xy. O plano xy está aqui, a partícula está nesse ponto, e portanto o vetor posição dela em relação à origem é, no instante t igual a 0, para poder escrever o vetor posição, eu preciso dos vetores unitários i e j na direção x e y, respectivamente. Então vai ser 1i mais 2j, como está escrito aqui. Se você considera um outro instante qualquer, por exemplo, t igual a 1 segundo, quanto é que valem x e y t igual a 1 segundo? Se você substituir 1 segundo aqui, nessa expressão para x, vai obter x e 1 segundo igual a 3 metros, que colocamos aqui. E se colocar t igual a 1 segundo nessa expressão, vai obter que x igual a 5 metros. Portanto, em t igual a 1 segundo, a partícula está nesse ponto aqui. E o vetor posição dela é esse cara aqui. Em t igual a 1 segundo, que vai ser igual a 3i mais 5j metros. Bom, nós temos dois pontos, e nós sabemos que como x de t e y de t são lineares, então a trajetória aqui vai ser linear também. Eu posso desenhar a trajetória assim, dessa maneira. Nesse caso é fácil fazer. Quem é o vetor velocidade? O vetor velocidade, na componente i é dx dt, na componente j é dy dt, nós já calculamos essas coisas antes. dx dt era 2 metros por segundo e dy dt é 3 metros por segundo. Então é 2i mais 3j metros por segundo. Então esse é o Vx e esse é o Vy. São os componentes Vx e Vy do vetor velocidade. Se fôssemos desenhar esse vetor velocidade no gráfico da trajetória, y e x aqui, onde não tem o tempo, o vetor velocidade é tangente à trajetória. Portanto, a inclinação dessa linha reta, que nesse caso é constante, tem exatamente a inclinação do vetor velocidade. Quanto vale essa inclinação? Quanto vale esse ângulo θ aqui? Ora, tangente do ângulo, desse ângulo aqui, tem que ser a componente y da vetor velocidade dividido pela componente x da vetor velocidade, ou seja, vy sobre vx. Como nós sabemos vy e vx daqui, basta escrever 3 meios e adimensionar esse número, é a tangente do ângulo θ. Nesse caso em particular, é possível você ainda escrever explicitamente a equação dessa reta preta aqui, da equação da trajetória y como função de x, conforme está escrito aqui. Nesse caso é fácil fazer isso pelo seguinte, porque nós temos o y de t, nós temos o x de t, e como é linear em t, é fácil eliminar o tempo nesse caso. Então, repare, esse y de t é 2 mais 3t. Eu vou escrever 2 mais 3, e ao invés do t que entraria aqui, eu vou tirar da equação de x.
t da equação de x é x menos 1 dividido por 2. Então, vamos escrever x menos 1 dividido por 2. E olhando para essa expressão, você conseguiu escrever y como função de x que está aqui. Simplificando um pouco essa expressão, tem um termo constante 2 menos 3 meios, que vai dar 1 meio, e depois tem o 3 meios de x que está aqui. Então, essa reta preta tem, nesse caso é possível escrever essa função explicitamente, y como função de x é 1 meio mais 3 meios de x. Então você pode reanalisar que é a inclinação dessa reta tangente aqui, calculando a derivada de y em relação a x nessa função aqui embaixo. Nesse caso também vai dar certo, a derivada de y em relação a x vai dar simplesmente 3 meios, que coincide com esses 3 meios que a gente tinha obtido antes aqui. Ok? Muito bem. Vamos ao exemplo agora um pouco mais complicado, que é o movimento com aceleração constante, ao invés de ser velocidade constante. Vamos considerar x de t igual a menos 1 mais 10t menos 2t ao quadrado. Vamos considerar y de t 2 menos 3t mais t ao quadrado, novamente com x e y em metros e t em segundos. Então queremos esboçar os gráficos de x de t e y de t. Ora, começando por x de t, no instante t igual a 0, x igual a menos 1. E depois é uma reta que cresce inicialmente com t, mas tem concavidade negativa, né? Então uma função assim, mais ou menos. O que mais nós sabemos sobre isso? Quem é a velocidade vx em um instante t qualquer? Tem que tomar a derivada de x em relação ao tempo, dx dt. E essa derivada vai dar 10 menos 4t. Então, em particular, quando t igual a 0, a velocidade é igual a 10 metros por segundo positiva. Então, é uma inclinação positiva aqui. O que mais? Podemos calcular quem é o x máximo, ou em que instante isso acontece. Quando o x é máximo, vamos chamar esse instante de t1, quanto é que vale esse instante? A gente sabe que Vx em T1 é igual a 0, que a velocidade dx dt é 0 nesse instante. Então, ela é igual a 0, isso define quem é T1, e por outro lado é igual a 10 menos 4 T1. Portanto, a gente obtém T1, resolvendo essa equaçãozinha, 10 quartos, que é 2,5 segundos. Vamos colocar aqui 2,5 segundos para T1. Quanto vale o x máximo? X máximo é x calculado em T1, onde x de t é essa função aqui em cima. Então, substituindo menos 1 mais 10t1 menos 2t1 ao quadrado, você faz a continha para se convencer de que o resultado é 11,5 metros. Portanto, x máximo é igual a 11,5 metros. Quanto vale a componente x da aceleração? Por definição, isso é dvx dt, derivada de vx em relação ao tempo. Derivando essa expressão aqui em relação ao tempo, você vai obter menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, copiando o resultado para cá, isso corresponde a uma aceleração menos 4 metros por segundo ao quadrado, uma concavidade negativa. Esse sinal menos aqui tem a ver com a concavidade negativa da parábola x de t. Vamos agora para a análise da função y de t. Quando t é igual a 0, quanto equivale y? 2 metros. Tá aqui. Depois disso, ele inicialmente decresce com o tempo e depois volta a crescer com uma concavidade positiva. Então é uma função mais ou menos assim. Podemos então agora calcular quem é a velocidade componente y da velocidade, dy dt. Só tomar a derivada dessa função aqui, vai dar menos 3 mais 2t. Ou seja, quando t é igual a 0, a velocidade é igual a menos 3 metros por segundo. Quanto é que vale o y mínimo? Ora, em y mínimo, que acontece no instante t igual a t2, vamos calcular aqui vy de t2 por definição é 0. Isso é menos 3 mais 2t2, portanto t2 é igual a 3 meios, que é 1,5 segundos. Vamos copiar esse resultado para cá. Quanto vale y mínimo? Qual é o valor de y mínimo aqui? Ora, y mínimo é igual a y de t2. Então vou pegar essa expressão para y e colocar t2 aqui. Substituindo esse valor aqui, fazendo essa continha, você vai obter menos 0,25 metros. Está copiado para cá. Muito bem. Então, falta só calcular quanto equivale a componente y da aceleração. Quem é a y? A y é dvy dt. Temos que derivar essa expressão aqui em relação ao tempo. Derivando em relação ao tempo, nós vamos obter 2 metros por segundo ao quadrado. Copiando para cá. Essa aceleração, então, positiva, a componente y da aceleração positiva, corresponde ao fato de que y de t é uma parábola com concavidade para cima. Compare isso com o caso do x, em que era concavidade para baixo, sinal negativo. Muito bem. Agora, aqui temos então um resumo dos resultados anteriores que nós fizemos, que temos x de t e y de t, dadas as duas funções do tempo. O que nós fazemos agora é tentar fazer o gráfico
xy. A trajetória do plano xy eliminando o tempo. Eu fiz aqui direto, que foi feito no computador esse gráfico, está aqui x de t e y de t. Perdão, x em função x de t e y de t geram esse gráfico y como função de x. Na verdade, y não é uma função de x, né? Esse é um gráfico paramétrico. X de t e y de t gera essa função aqui. Repare que eu não consigo escrever y como função de x. Então, vamos observar como isso aqui é consistente com tudo que a gente fez até agora. Se eu considero t igual a zero, o que nós sabíamos sobre t igual a zero? Que x era igual a menos 1 e y igual a 2. Então, isso corresponde a x igual a menos 1 e y igual a 2. Esse é o ponto aqui em t igual a zero. O vetor posição, portanto, em t igual a zero é igual, lembramos que isso aqui é o j, é o menos 1i mais 2j em metros. Quem é o v em t igual a zero? Em t igual a zero, nós tínhamos obtido aqui uma componente, o vx em t igual a zero a 10 metros por segundo, e o vy é menos 3 metros por segundo. Então, 10 metros por segundo i, menos 3 metros por segundo j. Esse vetor 10i menos 3j, se você for desenhar nesse ponto, é um cara que, vejamos assim, ó, 10i para cá e menos 3j para cá. Ele é tangente à trajetória nesse ponto aqui. Vamos considerar outro instante. T igual a T2. Não sei se você lembra, T2 é esse ponto aqui, ó, em que VY é igual a zero, não é? 1,5 segundos. Ele é o ponto em que VY é igual a zero, então a velocidade só tem componente x. Quanto é que vale R de T2, que eu estou mostrando aqui? R de T2 vale x de T2, temos que calcular em 1,5 segundos quanto é que vale o x. T2 aqui é menor do que T1, então é algum valor positivo aqui, menor do que 11,5. Você pode calcular. E na componente J é menos 0,25, isso a gente já tinha calculado. Então, menos 0,25J. Está aqui, menos 0, então, a componente pequenininha, menos 0,25 para baixo, menos J. E um valor de x que é aqui próximo de 10. O vetor velocidade, em T2, só tem componente x, porque a componente y é igual a zero. Então, ele é um vetor horizontal, né? Você pode calcular quanto é que vale esse cara. Graficamente, nos gráficos que nós fizemos antes, ele corresponde ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de x no instante t2. Então é um valor positivo, né? Então você vai colocar esse cara aqui, valor positivo. Essa velocidade é perfeitamente horizontal, porque a componente y é igual a zero. Então repare que o mínimo espacial da trajetória aqui, o valor em que y é mínimo, corresponde a esse ponto aqui. E isso ocorre no instante que nós calculamos aqui, 1,5 segundos. Você pode olhar para um outro instante, que é o instante t igual a t1, 2,5 segundos, que, lembre-se, é o instante que correspondia ao máximo de x. Onde é que seja máximo nesse gráfico? Ele é máximo aqui, o x, não é isso? Então, nesse ponto aqui, temos t igual a 2,5 segundos. Então, ele é o caso que corresponde a Vx igual a zero. Quanto é que vale R de T1? Na componente x, a gente já tinha calculado que valia 11,5 metros, vezes i, e na componente j, temos que calcular quanto é que é T1 igual a 2,5 segundos, quanto é que teremos que calcular o y, no valor positivo aqui, que você pode calcular, e esse vai dar essa coordenada na direção j. Muito bem. E o vetor velocidade? Ora, o vetor velocidade no instante t1, ele vai ter necessariamente apenas, veja, a componente x dele é zero e a componente y vai ser um valor positivo. Você pode calcular quanto é que vale Vy aqui em t1 e vai dar um valor j positivo. Então a velocidade aqui é perfeitamente vertical. E seguindo essa lógica, você pode calcular o vetor velocidade num instante qualquer, tá certo? É só usar as expressões para a velocidade do slide anterior e calcular a componente x e a componente y, multiplicar esse por i e esse por j, vai dar o vetor velocidade. Da mesma maneira, para qualquer instante, você pode substituir nessa expressão, obter o x e o y, multiplicando o x por i e o y por j, você tem o vetor posição da partícula em qualquer momento. E o vetor aceleração? Ora, nós já tínhamos calculado antes, o vetor aceleração tem uma componente x, que é menos 4 metros por segundo ao quadrado, e tem uma componente y, que é 2 metros por segundo ao quadrado, na direção j. Então, o vetor aceleração é constante.
Estou desenhando aqui menos 4i mais 2j. Então esse é o vetor aceleração que eu posso desenhar em todos os lugares aqui. Aqui, 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 aqui. Está aqui o vetor aceleração. Ele é o mesmo em todos os lugares. Repare que ele aponta na direção da concavidade da parábola, não é isso? E a gente vai ver que existe uma maneira justamente mais simples de escolher os eixos, de maneira que essa direção da aceleração constante coincida com um dos eixos. A gente vai fazer isso mais adiante, depois que resolver um exemplo um pouco mais complicado do que esse.